Culto após culto, temos falado sobre destruir altares, sobre denunciar o pecado, sobre anunciar a salvação por meio do sacrifício de Jesus na cruz. E semana após semana, como nos comportamos diante do que Deus está falando com a gente? A gente tem se empenhado em levantar ao Senhor um altar de adoração dentro do nosso arraial, e estabelecer uma rotina que engrandeça o nome de Jesus na nossa vida, na nossa casa. Nós saímos para o arraial e derrubamos esses altares, metemos a marreta nesses altares. A gente tem feito o quê, irmãos? Eu pergunto para vocês, porque eu fiz essa pergunta para mim. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelo pecado da nossa família, pelo pecado do nosso povo. Ou seguimos como se não tivesse recebido de Jesus instrução nem direcionamento nenhum. Esses dias eu estava aqui, a gente veio orar. E antes de começar a oração, eu fiquei sabendo de algumas coisas terríveis, gente. De pessoas que se dizem cristãos. E nesse dia eu me ajoelhei aqui diante do Senhor e eu chorei tanto. E eu chorei tanto, que eu me envergonhei. Eu pedi perdão para Jesus. Falei, Senhor, me perdoa, Senhor, nos perdoa como igreja. Porque muitas vezes nós dizemos que somos cristãos e às vezes somos pior que o ímpio. Cristãos, gente, pessoas que estão sentadas aqui do seu lado, dentro da igreja, às vezes se comportam pior do que um ímpio. É isso que a gente tem assistido semana após semana. E aí eu fiquei perguntando para o Senhor, eu falei, Senhor, será que essas pessoas conseguem entrar no culto e assistir o culto normalmente? Porque a gente não tem denunciado suficientemente o pecado dentro do nosso povo, no meio do nosso povo? Será que as pessoas sentam aqui, se sentem confortáveis para assistir um culto até o fim? Porque a gente não denuncia o suficiente como deve ser denunciado? As pessoas conseguem frequentar a igreja e continuar no erro? Por que acontece isso, gente? Será que Deus não é tão poderoso? Será que a glória dele não manifesta aqui de forma tão grandiosa? Que a pessoa se sinta pelo menos incomodada de estar aqui nesse lugar? A gente tem que entrar nesse lugar tão santo, gente, sentir vergonha do que a gente é. A gente tem que sentar nessa cadeira e se sentir envergonhado de estar diante de um Deus tão santo, tão poderoso, tão grandioso. Aí a gente entra na internet, ontem, eu estava escrevendo isso, ontem eu escrevi algumas coisas, aí antes eu tinha dado uma olhada na internet e eu tinha visto um vídeo de uma menina falando assim, ela gravou um vídeo inteiro, acho que 1 minuto, que eu acho que fica no feed do não sei quanto tempo que fica no feed, 1 minuto? Do Instagram. E ela ficou esse 1 minuto falando assim, perdão pelo que a igreja te fez. Perdão pelos machucados que a igreja causou. Perdão pelo que a igreja te fez. Me desculpe pela igreja te fez. Me desculpe pelo que a igreja te fez. Eu fiquei olhando aquilo e eu fiquei pensando assim, essa pessoa pode estar louca. Antigamente, gente, se você entrasse num lugar santo, quando os sacerdotes entravam para oferecer o sacrifício anual no lugar santíssimo, que ele levava, não sei o que o sacerdote entrava no Santo dos Santos para colocar o que lá? Me fala, Diego. Ele aspergia o sangue pelo pecado do povo. Se esses sacerdotes tivessem pecado, o que acontecia com ele, Diego? E por que a igreja tem que se desculpar por machucar as pessoas? O sacerdote entrava para oferecer para aspergir esse sangue no lugar santíssimo, ele tinha uma corda amarrada no cinto. Porque se ele morresse lá dentro, ele precisava ser puxado para fora, não é isso? Se ele tivesse em pecado, ele morria lá mesmo. E hoje a igreja se desculpa por ter te machucado. Hoje pessoas vêm para a igreja, se sentam e assistem o culto inteiro, vivendo uma vida promíscua, e saem daqui como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei pensando, a gente está brincando de ser crente, gente. A gente está brincando, a gente está tentando um Deus que é todo poderoso. Eu acho que a gente não entendeu ainda quem Ele é.
Eu fiquei pensando isso ontem, eu falei assim, o Senhor é um Deus muito sério. E eu acho que a gente ainda não compreendeu quem você é. E a gravidade que tem todas as escolhas que a gente faz e as consequências que elas trazem. Era assim com os sacerdotes e foi assim com Ananias e Safira. Você pode falar assim para mim, mas isso daí com os sacerdotes era no Antigo Testamento, então o que você fala para mim de Ananias e Safira? Eles não precisavam ter morrido, eles esconderam uma coisa. Você pode falar assim, nossa, foi uma morte besta, morreram. Mentiram diante do homem de Deus e morreram. Foi assim com homens que carregavam o avivamento. Eu estava lendo esse livro aqui, gente, se você puder, você que é crente, que diz que é crente, leia. Porque a gente vai aprender que a gente não é crente quando a gente lê esse livro. Um homem começou a orar numa cidade, o avivamento começou a ser derramado naquele lugar que pessoas entravam na igreja e gritavam de arrependimento do pecado. E ele o avivamento começou a vir de maneira poderosa naquela cidade. E aí o bar começou a deixar de ser frequentado. O bar esvaziou. E o dono do bar começou a ter prejuízo, porque as pessoas não estavam mais indo para o bar. E ele falou, é hoje que eu vou lá e vou tirar satisfação com esse homem. Eu vou acabar com ele lá no meio da congregação. E ele foi para o culto. O homem foi para o culto. E nisso, Deus deu a palavra para o pregador e falou para ele, você vai pregar. Hoje você vai pregar, arruma a tua casa. Põe a tua casa em ordem, porque hoje você vai morrer. E ele falou assim, mas eu não posso pregar isso. E ele ficou questionando com Deus para que viesse outra palavra, e Deus falou, você vai pregar isso. E ele foi para a igreja, ele pregou sobre isso, o homem ficou de pé e começou a questionar ele, argumentar com ele. Na mesma hora que esse homem ficou de pé, a gente começou a questionar o homem de Deus. Começou a sair sangue pela boca dele, ele caiu duro morto dentro da igreja. E a igreja de hoje pede desculpas. Tem alguma coisa errada, ou é com a gente, ou é com... Eu não sei, gente. Vocês me ajudam aí, por gentileza. Hoje o engano tem cegado as pessoas. Faz o que você quiser. E no último minuto você pede perdão e está tudo certo. O Denilson falou isso sábado. Você vai deixar mesmo algo tão sério ser resolvido no último minuto? Você vai confiar a sua vida inteira a esse último minuto? Aí eu pensei assim, poxa vida, não tem ninguém desses influencer famoso, crente, que se levante para denunciar o pecado. Que se levante para erguer uma bandeira e falar assim, isso está errado. Ou vocês se consertam, ou vocês vão acontecer com vocês o que aconteceu com Ananias e Safira. Ou vocês se consertam, ou vocês vão viver a paga pelo seu pecado. Mas não é isso que a gente assiste hoje, gente. Hoje é a turma no minuto final, ele teve um tempo, ele se arrependeu, ele está no céu, tenho certeza. Falta alguém para dizer que ainda existe céu e inferno, falta lugares e pessoas tão cheias de autoridade que o pecador deixe de brincar de ser cristão, porque caiu morto naquele lugar diante da autoridade, do poder de um mesmo Deus que fazia antigamente e que continua fazendo até hoje. Está faltando as pessoas começarem a ter preocupação em estar na igreja, em pisar o pé daquela calçada para cá para dentro. E pensar assim, será que eu posso entrar aí? Muitas vezes, ao invés de sermos como um martelo que esmiuça a penha, nós inflamos. Quando era para ter choro, quando era para ter grito de arrependimento. Hoje dizemos, Jesus te ama. É a frase que a gente mais gosta de usar, Jesus te ama. Mas a gente não lembra de dizer o que vem em seguida. Em seguida do Jesus te ama, a gente tem que falar assim, mas eu vou te dizer, Ele não te aprova. Porque com as suas atitudes você o despreza.
A gente vive uma geração do Jesus te ama, mas a gente vive uma geração de que com as atitudes eles desprezam o Senhor. E continuam caminhando como se nada tivesse acontecendo. Continuam frequentando a igreja como que a igreja não oferece perigo nenhum. Precisamos crescer, gente. Precisamos ser maduros. Eu estava lendo o livro de 2 Reis ontem. E capítulo após capítulo, a gente vai seguindo e vai lendo de homens que não fizeram a vontade perfeita de Deus. De homens que continuaram deixando o altar erguido. De homens que continuaram deixando os postes ídolos em lugares que foram erguidos pelos seus antepassados. Que não denunciaram, que não acabaram, que não destruíram, que não destituíram de poder a Baal. Tendo como profetas Elias, Eliseu para aconselhá-los. E eu te pergunto, hoje é diferente? O que nós assistimos hoje, nos dias de hoje, é diferente do que era no tempo daqueles homens? Eles tendo ali vivo com eles, diante deles, Elias, Eliseu. E alguns capítulos conta a história de Jeú, que matou Jorão, que mandou que matassem Acasias, que mandou que matassem Jezabel, que mandou que matassem os adoradores de Baal. E em seguida, a Bíblia em 2 Reis 10:31 conta que Jeú não obedeceu de todo o coração às leis do Senhor. E o seu filho Joacás ficou em seu lugar. E logo em seguida fala que Joacás fez coisas erradas que não agradavam a Deus. Um rei após o outro rei entra e sai do trono, nomes como Joacás, Joacás, Acasias, Amazias, Azarias, tanto de Israel quanto de Judá, a história se repete. Homens que não derrubam os postes ídolos. Homens que não se posicionam de maneira efetiva contra o pecado. Homens que não destituem de autoridade, de poder Baal do meio do arraial. E eu fiquei olhando para mim e pensando, meu Deus, eu sou como esses homens. Eu até faço a vontade de Deus, mas eu não vou lá e meto o pé nos postes ídolos. Como a gente precisa melhorar, irmãos. Eu sei que depois eu não conseguia dormir, meu coração estava a milhão, assim, eu pensando, meu Deus, se eu morrer agora, será que eu vou para o céu? Homens que seguiram cometendo os mesmos erros dos que vieram antes deles. E no meio dessa história aparece um homem que me chamou a atenção por ter provocado uma reação no profeta Eliseu. Que é a mesma reação que estamos vendo os homens de Deus, os profetas, terem nos dias de hoje, diante das situações que estamos vivendo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis 8:17. Oito, 7, desculpa, gente. Colocou aqui? Vamos até o 13, tá? Beleza. Eliseu foi até a cidade de Damasco, numa época em que o rei Ben-Hadad da Síria estava doente. Quando o rei soube que Eliseu estava lá, disse a Azael, um dos seus oficiais, leve um presente para o profeta. E peça a ele que consulte a Deus o Senhor para saber se vou ficar bom. Então Azael carregou 40 camelos com todos os tipos dos mais finos produtos de Damasco e foi falar com Eliseu. Quando se encontrou com ele, disse, o rei Ben-Hadad, que é como se fosse o seu filho, mandou perguntar ao Senhor se ele vai ficar bom da sua doença. Eliseu disse, o Senhor Deus me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom.
E ficou olhando firmemente para Azael. Grave isso, gente. E ficou olhando firmemente para Azael durante um tanto tempo, que ele ficou sem jeito. De repente, Eliseu começou a chorar. E Azael perguntou: por que é que o Senhor está chorando? Eliseu respondeu: porque sei das coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. E continuou: você vai pôr fogo nas fortalezas de Israel. Você vai matar os moços, esmagar as crianças e rasgar a barriga das mulheres grávidas. Como poderia eu chegar a ser tão poderoso? Perguntou Azael: eu não sou ninguém. O Senhor Deus me mostrou que você vai ser o rei da Síria. Eu li isso, gente, fiquei pensando, imagina esse profeta, conhecendo o que estava reservado para o destino de Israel, e tendo ali na frente dele o homem que causaria todo esse dano, todo esse estrago, todo esse sofrimento e não poder fazer nada. E hoje eu tenho assistido, nós temos assistido, as pessoas se destruindo, se acabando. E do mesmo jeito que o profeta Eliseu, a gente não tem feito nada. O Denilson me ligou e falou para mim, eu tive um sonho que eu fiquei desesperado. O inferno estava sendo povoado e eu ouvia gritos de horror. O profeta está vendo o que está reservado para os dias que virão. E do mesmo jeito que Eliseu, a gente não pode fazer nada porque as pessoas se sentam dentro da igreja, na cadeira que talvez você está sentado e continuam vivendo uma vida de pecado como se não fosse nada, como se fosse normal, como se não tivesse problema, como se o Deus que a gente serve não fosse santo, como se o Deus que a gente serve não tivesse matado outras pessoas porque viviam em pecado e desrespeitassem um Deus tão poderoso. A gente tem brincado de ser crente. No meio dessa história, apareceu esse homem. Deus tem mostrado, Deus tem falado que coisas piores virão, que Satanás vai matar, vai destruir. E sendo ele um ser legalista, tem recebido munição, tem recebido autoridade para agir. A morte tem assolado todo o planeta, como muito tempo não acontecia. E o que nós temos feito, nós cristãos? Se a gente sabe que a morte virá, porque Deus lá atrás falou que ia acontecer, e debaixo da permissão dele a gente tem vivido isso. Nós como cristãos, a gente tem feito o quê? A gente tem se erguido para denunciar o pecado, a gente tem usado, sei lá, as nossas redes sociais para acusar o pecado. Se uma pessoa lê algo que você escreveu e aquilo tocar no coração dela, ela parar para refletir, e dentro dela o Senhor criar um temor por aquilo que ela leu, e ela se voltar para entender que ela precisa ter uma postura diferente, valeu o que você escreveu. A gente tem meios de propagar o evangelho, de denunciar o pecado, de se colocar de pé diante, na contramão de tudo que tem acontecido, e a gente não faz nada. Da mesma maneira que esses reis, até fazemos algumas coisas que agradam a Deus, mas não conseguimos derrubar os postes ídolos dentro do nosso arraial. Vemos pessoas partirem e dizemos, ainda bem que elas não estão aqui para ver a bagunça que virou. Será que é essa a postura que o Senhor espera da gente? Será que era assim que João Batista se comportava? Nós não conseguimos ser efetivos. Nós não conseguimos ser temidos ou conhecidos por oferecer resistência. Eu comecei, gente, a correr os capítulos. Eu comecei a ler muito rápido depois que eu li falando sobre esse homem, porque eu queria chegar na parte aonde Deus tinha levantado um rei que tinha acabado com a vida dele, para vingar a dor que ele tinha trazido para o povo de Israel. E para minha surpresa,
Nenhum rei se levantou para matar Azael. Nenhum sacerdote conseguiu fazer, nenhum um profeta fez, como Samuel que matou o rei Amalequita. Ninguém se levantou para matar Azael. Ele seguiu a trajetória conquistando terras e mais terras de Israel. Eu espero que você não esteja no Instagram, viu, Lucas? Eu pensei assim, não teve um homem que foi capaz de matar esse homem que fez o profeta chorar, por tamanha maldade que ele o via fazer. Ele simplesmente morreu, gente. Depois de ter causado tanta desgraça, depois de ter trazido tanta dor, tanto sofrimento. Em 2 Reis 13:24 diz: quando o rei Azael da Síria morreu, o seu filho Ben-Hadad se tornou rei. E acabou. E por isso o título da palavra: será que alguém aqui vai matar Azael? Será que Deus poderia levantar alguém de nós aqui para matar Azael? Ou nós, como todos aqueles reis que passaram por Azael, não vamos ter autoridade, nem poder para matá-lo, nem legalidade para matar ele? Será que essa vai ser a história com a gente também? Eu te pergunto, como funciona nos dias de hoje? Como lidamos com o mal que nos rodeia? Como lidamos com as ameaças que todos os dias nos assolam, nos perseguem? Como, gente? Como a gente tem lidado com isso? Diante desse cenário que se emoldurou à nossa volta, como a gente tem lidado com isso? Trancado dentro de casa com medo? É essa a nossa realidade hoje? Escondidos de Azael? Ou oferecendo resistência? Esse homem não só destruiu o povo de Deus, ele só não destruiu o povo de Deus por causa da aliança que Deus tinha feito com Abraão, com Isaac, com Jacó. Senão ele tinha arrasado o povo de Israel. O povo assírio se levantou contra eles e os enfraqueceu. Entenda o que eu falei, ele os enfraqueceu. O povo assírio, que era conhecido por ser tão violento, eles não conseguiram destruir Azael. Mas o pior de tudo, de ter lido isso, foi pensar que mesmo assim, Azael não encontrou resistência dentro do povo de Deus. Ele encontrou resistência e alguém que os paralisasse fora do povo de Deus. A Síria teve que se levantar contra os sírios para poder brecar o avanço deles. E aí Israel conseguiu ter de volta algumas terras que Azael tinha tomado deles, porque eles se enfraqueceram por causa dos assírios. Eu senti vergonha. Eu queria ter lido um final diferente para essa história. Eu queria ter lido que Deus se vingou, que Deus matou e Deus acabou, aniquilou aquela nação pelo que eles tinham feito. Porque essa era a história do Velho Testamento. Deus sempre agia assim. E eu me sinto envergonhada porque olho em volta e vejo pessoas fazendo acordo com o inimigo e muitas vezes pagando com a vida. Eu olho e não consigo ver um final diferente na nossa história hoje. Não oferecemos resistência, porque não derrubamos os postes ídolos dentro do nosso arraial. Não conseguimos fazer nem quem mora dentro da nossa casa vir para a igreja, quanto mais combater com a gente na guerra. Combatendo Azael junto com a gente, enfraquecendo o ataque dele, com um posicionamento estratégico, efetivo contra os avanços dele. Aí você pode me dizer, não tem quem breque se Deus deu permissão. Aí eu vou te responder, a permissão só foi dada por Deus, porque não existia quem oferecesse resistência.
quando se enfrenta um ser legalista, você tem que usar as armas certas. Você entra no campo de batalha preparado. Isso vai te garantir. Você conhece o seu inimigo. Hoje nós conhecemos o nosso inimigo. Nós sabemos como ele age, nós sabemos as armas que ele usa contra nós. Nós sabemos onde somos mais suscetíveis aos ataques dele. Precisa estar preparado para entrar e para sair do campo de batalha, gente. Temos que entender que enquanto existir brechas, ele ganha. Enquanto existir o medo, ele ganha. Enquanto nos escondermos, ele ganha. Enquanto não entendermos quem somos, ele ganha. Olhe ao redor e me diga quem está ganhando. A semana passada eu vi aquela mãe destruída, enterrando um filho. Eu não sei nem dizer para você como foi isso para mim. Porque eu acho que ninguém tinha que passar por isso. E eu tenho orado todos os dias para que Deus cobre o sangue de pessoas que têm morrido por causa desse mal, das pessoas que vendem, que eles paguem, que Deus cobre o sangue derramado. Essa tinha que ser a nossa oração. Eu estava vendo ontem, eu estava no salão, o Edmilson mostrou uma matéria para mim falando que o povo do PCC, em alguns lugares aí estavam começando a perseguir os cristãos. Aqui, viu, gente? Não é fora não, daqui. Não é sei lá onde você faz perseguido aí não, é aqui mesmo. Então, o dia que a gente começar a se posicionar e oferecer resistência a algumas coisas, a gente vai entender que a gente começou a incomodar alguma coisa. Se eles se dispuseram a falar, vamos perseguir eles, é porque eles têm oferecido resistência. O que tem saído da boca de influencers cristãos? Aconteceu isso com esse menino, que eu fiquei muito triste de ver. Como pode, gente? Que nem o pastor disse, o inferno está sendo povoado. E aí vem os influencers cristãos que têm uma boa visibilidade, que podem alcançar a vida de pessoas com aquilo que eles falam, e eles perdem tempo usando as escrituras para falar, ele tinha um coração bom, eu tenho certeza que ele está com o Senhor. E usam textos da Bíblia para afirmar que aquilo que eles estão falando é verdade. Eles encontram textos bíblicos para fundamentar uma mentira, um engano. E eu vou ler aqui para vocês uma coisa que eu até tirei foto aqui, que para não estender muito na hora de ficar lendo, mas olha isso, gente. Jeremias, Deus fala assim para Jeremias, não escutem os que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem, tudo irá bem. Foi o que ele quis dizer. O menino morreu, mas ele tinha um coração bom. Ele está bem, ele está num lugar melhor, ele virou um anjo de luz. Enquanto o Senhor fala na palavra dele, não irá bem. E dizem aos teimosos, a desgraça não cairá sobre vocês. E olha o que mais diz, gente, ele diz mais. Jeremias, quando alguém do meu povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar qual é a carga da mensagem do Senhor para nós, responda, vocês é que são uma carga para o Senhor, e Ele vai se livrar de vocês. Aí eles falam nas redes sociais, não julguem, para que não sejam julgados. Aí vem o Senhor e fala assim, ó, eu vou me livrar de vocês. O povo tem torcido as palavras do seu Deus, o Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso. A gente se entristece quando morre uma pessoa assim. A gente se entristece com a perseguição, sim.
dos nossos irmãos que morrem pela causa de Cristo, mas a gente sabe que quando eles fecharem os olhos daqui, eles vão estar com o Senhor. E esse monte de gente que está indo para o inferno, gente, e a gente como cristão tem feito o quê? Vemos a história de homens que morrem pelo Evangelho e não conseguimos ter uma vida de oração. Não vamos à igreja por causa do Covid. Enquanto homens entraram em arenas, aí você pode falar assim, mas isso daí é coisa do passado, hoje não é assim. Não, hoje temos uma outra ameaça, o Covid. E você, está negando ou está entrando para dentro da arena junto com a sua família? Qual é a nossa postura diante da nossa arena de hoje? O que a gente tem feito? Como a gente tem se posicionado diante disso? Ontem eu estava no banheiro, eu estava falando algumas coisas com o Senhor, e aí eu falei, poxa vida, eu fico triste de ver esses jovens morrendo desse jeito, indo para o inferno, tinha tanta vida, e ele falando com o Senhor, que o Senhor possa alcançar pelo menos algum que olhe a história dele, apesar, gente, de que a gente olha e a gente vê que as situações assim não mudam a vida de ninguém. Até que a desgraça chegue na casa dele, mas às vezes nem isso muda a história, as escolhas das pessoas. E aí eu estava falando isso com o Senhor e o Dom falou assim para mim, achei tão bonitinho, ele falou assim para mim, mãe, ninguém fica para trás, né? Eu falei, isso filho, ninguém fica para trás. O Gabriel não estava na igreja aqui esses tempos atrás. E eu perturbei tanto Deus, que ele teve que usar o Denilson para me dizer mais ou menos isso, ó. Cuida dos meus assuntos que eu cuido do seu. Cuida do seu livro de ouro. O resto eu vou cuidar. O que você está ensinando para os seus filhos? Possivelmente a grande tribulação os alcançará. O cenário nos mostra isso. Que se a gente não viver, os nossos filhos vão viver. É certo, gente. É certo. Não tem mais como a gente olhar para tudo que está acontecendo em Israel e pensar que a tribulação só vai acontecer daqui a uns 50 anos. Não tem como. A gente vai estar se enganando, a gente vai estar se iludindo. Os sinais estão aí. Eu estava ouvindo um cara falando assim que uma das últimas coisas que precisa acontecer agora é se juntar os 10 países para aparecer o chifre pequeno. E o que a gente tem ensinado para os nossos filhos que vão passar pela grande tribulação? O que a gente ensina, gente? Que o compromisso é maior que o medo? Que por Ele estamos aqui, por Ele existimos, por Ele nos movemos. Aí você pode me dizer, sim, eu ensino. Então eu te pergunto, aonde é que estão os seus? Escondidos? Eu vou ler um pedaço do livro. Fazer igual o Denilson, não estou nem aí que hora que vai terminar, hein? Tira, gente. Queria que vocês prestassem atenção. Esse homem chama Oswald Smith. E através da vida dele, através de vários homens que ele conta aqui, vem um avivamento muito grande sobre a cidade que eles moravam, sobre os lugares onde eles passavam. Se eu soubesse que meu filho ainda não está salvo, não sei como poderia comer ou dormir. Acho que eu preferiria ficar acordado a noite inteira, agonizando na presença de Deus em favor do meu ente querido. Agarrar-me-ia às extremidades do altar e jamais as soltarias enquanto meu filho ou a minha filha não estivesse salvo. Meus olhos permaneceriam marejados de lágrimas, o meu coração de luto coberto de cinzas. Não poderia descansar enquanto os meus filhos não tomassem a mais importante e gloriosa de todas as decisões. Como poderia eu tolerar que o círculo da minha família ficasse incompleto? A promessa da palavra de Deus garante isso. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Confio nessa promessa, reivindico ao Senhor. Quero que cada membro da minha família se converta e seja salvo.
Eu não poderia suportar a tristeza se meus filhos estivessem perdidos. Leia, gente. Ele fala, eu não poderia comer, eu não poderia dormir, eu agonizaria diante da presença do Senhor até que eles fossem salvos. As pessoas entravam dentro da igreja desses homens e gritavam de agonia pelo pecado. As pessoas entram aqui nessa igreja, assistem o culto e vão embora praticando os mesmos erros. Será que precisa alguém morrer aqui dentro? Perguntei isso para Deus, será que precisa morrer alguém aqui, gente? Cair duro dentro da igreja aí para ver se o povo fica com medo? Estamos muito preocupados, estamos tão amedrontados que nos esquecemos que temos que estar preparados para a eternidade. Nós caminhamos sobre essa terra como se a gente fosse viver eternamente aqui. A eternidade é só na vida vindoura, gente. E a gente tem que estar preparado para esse momento. Somos rasos, irmãos, somos miseráveis, só pensamos em preservar nossa vida terrena e não ensinamos os nossos filhos que o mais importante é caminhar com o Mestre, ou aqui, ou na eternidade, não interessa, o mais importante é estar com Ele. Como eles vão estar preparados para viver dias terríveis escondidos dentro de casa? Seja um homem, seja uma mulher de Deus, desperte para entender os sinais que estão à nossa volta. Nós vemos uma juventude completamente perdida. Derrube os altares que foram construídos dentro do seu arraial. Eu clamo a Deus para que você entenda isso, gente, a seriedade que tem isso que a gente está vivendo. O filho de menos de 5 anos, eu vou ler aqui para vocês, de Oswald Smith. Eu estava pregando, e ao fazer isso, eu vou começar desde aqui, Um dos meus filhos, o mais velho, se converteu aos 9 anos de idade. Minha esposa e eu o conduzimos a Cristo. Jamais me esquecerei o modo pelo qual ele chorou perante o Senhor, sob profunda convicção do pecado que o acometeu. Foi após um dos meus sermões. Ele veio até nós quando chegamos em casa, estava com os olhos vermelhos de chorar, e disse-me que queria receber a Cristo e ser salvo. Hoje ele trabalha como técnico em Vancouver, na Colômbia Britânica, e continua firme no Senhor. A filha do meio recebeu a Cristo quando estava com 10 anos de idade. Ela também foi conduzida a Cristo quando sua mãe e eu nos ajoelhamos ao seu lado, ao pé de sua cama. Ela também ficou convicta da sua necessidade de salvação. E hoje a mãe de 3 filhos escreve, pinta, é discípula de Jesus. O filho mais moço, que é hoje o pastor da Igreja dos Povos, foi salvo quando não havia ainda completado 5 anos de idade. Eu estava pregando e ao fazer o apelo, vi o meu próprio filhinho de menos de 5 anos de idade que estava avançando confiante pelo corredor, com uma expressão de grande determinação no rosto. Ele se ajoelhou diante do púlpito e o Senhor Jesus veio ao seu coração. Se isso não te comove, então acho que a gente está no lugar errado. Qual a sua postura? Onde o seu filho te vê? O que ele aprende com você? Ou você não tem tempo para ensinar? Hoje olhamos e vemos uma juventude fraca. Uma juventude que está o tempo todo correndo na beira do precipício. Porque os pais não são mais pais. Porque as mães não são mais mães. Porque a família está uma bagunça. Eles olham e não conseguem mais identificar qual é a estrutura familiar que existe hoje. E por isso eles não conseguem ser pessoas que caminham em uma direção, porque eles não sabem para onde estão indo, porque a direção a gente começa recebendo dentro de casa. Esse homem teve o coração dos filhos dele voltado para o Senhor, porque o prazer dele era estar na presença do Senhor. E eles aprenderam com ele isso desde pequeno.
Seus filhos estarem dentro da casa do rei não é prioridade para você hoje por causa do medo? Não vai ser prioridade para ele, para o seu filho, quando for mais velho. Se ele não aprende desde pequeno que a prioridade dele precisa ser o Senhor, que o comprometimento dele precisa ser o Senhor, que a razão da vida dele precisa ser o Senhor, quando ele for adolescente ou quando ele for mais velho, ele não vai ter o Senhor como prioridade. Eu falo para o Dom todos os dias, o seu melhor amigo é Jesus, filho. E a gente ora e ele fala, boa noite, Jesus, meu amigo. E eu oro todos os dias para que ele cresça, desenvolvendo essa intimidade e preservando esse relacionamento com o Senhor de amizade. Porque ele vai precisar disso nos dias que virão. Porque dias ruins virão. Aí você vai ter motivo para ter medo quando você tiver um filho adolescente que não tem o Senhor como prioridade. Eu estava com aquele menino na sexta-feira, gente. Na segunda-feira ele estava morto. Quando eu fiquei sabendo que ele estava morto, eu fiquei tão triste, mas eu fiquei tão triste. Era como se o diabo olhasse para minha cara e falasse assim, aí trouxona, fez o quê? Eu fiquei arrasada, porque eu falei, não consegui fazer nada. Aquele menino sexta-feira pedindo socorro na minha frente, eu não consegui fazer absolutamente nada. O diabo arrasou, acabou com a vida dele, ceifou e levou embora. Na minha cara. E depois o Gu falou pra mim assim, tia, a gente podia ter feito mais. Eu falei, Gu, pra gente ter feito mais, a gente tinha que ter chegado anos antes. Mas a gente nunca vai achar de deixar de ver isso e de pensar assim, poxa vida, o diabo riu na minha cara, mano. Eu estava com ele na sexta-feira, ele estava vivo, segunda-feira ele já estava no destino. E a gente vai assistir isso dentro da nossa casa? Será que a gente vai ter que assistir isso dentro da nossa casa? E aí um dia, se você viver uma situação como essa, depois de não ter ensinado para o seu filho que ele deve ser prioridade para você, talvez quando você for orar, Deus pode falar assim para você, a culpa é sua. Você não ensinou ele a me ter como prioridade. Se reunir diante da presença, para você não significa o que significou para Davi, então você é como Mical. E não ensina os seus que não tem nada que tenha mais valor do que a presença. Aí você pode falar assim para mim, você está falando isso porque você nunca perdeu ninguém. Você não sabe a dor que é. Aí eu vou virar para você e vou falar para você, infelizmente eu já tive que me despedir de mais amados meus do que eu gostaria. E dói, gente. Dói. Dói muito. Mas eu te garanto, e eu falo com propriedade, que doeria muito mais se eu não tivesse certeza de onde eles estão. Jovens estão morrendo sem Jesus todos os dias. E nós temos que gritar até que eles ouçam que a eternidade espera eles. E não vão virar uma estrelinha para iluminar eles lá do céu, que o Gabriel escreveu no post que ele fez. Vão viver a eternidade com a salvação ou com o juízo. Que tipo de cristão nós somos? Os que acham que vamos para o céu porque Jesus é bonzinho, porque temos um bom coração? Eu estava conversando com o Lucas, que ele estava lá em casa, eu estava escrevendo uma parte da palavra e lendo. E a gente estava conversando sobre isso. E aí eu falei assim, para você ver, Lucas, como que as coisas são hoje em dia, né? A gente acaba vulgarizando a palavra, sabe? Vendendo ela a troco barato. A gente acaba vendendo barato, como esses influencers estão fazendo. Porque quando aquele jovem chegou para Jesus e falou assim para ele, bom mestre, ele virou para o jovem e falou assim, bom é o meu pai.
que está no céu. E aí hoje a gente fala assim, ó, mas ele foi para o céu porque ele tinha um bom coração. Jesus não aceitou ser chamado de bom. E ele era bom. E ele falou para aquele jovem, vai, vende tudo que você... você vive uma vida correta, você faz tudo certo, ok, de boa, beleza. Vai, vende tudo que você tem e me segue. Aquele rapaz virou as costas e foi embora porque ele não era capaz de fazer isso. Porque ele tinha muitas posses, a Bíblia fala. O Jesus bonzinho, paz e amor, que muita gente prega, falou mais sobre o inferno do que sobre o céu durante o seu ministério. Será que foi à toa? Será que foi por falta de assunto, eles não tinham mais o que conversar e aí Jesus ficou falando sobre o inferno? Será que foi isso? Eu acredito que não, porque eles tiveram 3 anos e meio juntos. E esses 3 anos e meio que eles tiveram junto com Jesus, acho que foi pouco tempo para tanta coisa que eles tinham para absorver daquele ser maravilhoso que caminhava com eles. Nós somos cristãos que não vivemos para a eternidade. Como pode isso, gente? Nós caminhamos por essa terra, nós sabemos que o que espera a gente é a eternidade, mas só que a gente não vive para a eternidade. A gente vive para os nossos dias. A gente só pensa nos nossos dias. A gente só calcula para os nossos dias. A gente não consegue criar filhos para o céu. Porque a gente é terreno. Pais terrenos não criam filhos para viver o que é celestial. Eu posso falar isso, porque eu já vivi do outro lado. Eu posso falar. Eu falhei, eu errei. E eu quase que tive que me despedir. Estamos como aquele povo que não quis voltar depois do exílio porque tinham muitas posses. Você pode até ter muitas posses, muita coisa que se apegar, mas só não se esqueça que o mal nos assola e busca a ocasião contra nós de dia e de noite. Ele não descansa. Talvez você possa olhar para a sua vida e falar assim, me arriscar, eu tenho muito a perder. Talvez você tenha a perder se você não ensinar para os teus filhos, para aqueles que moram com você dentro do teu arraial, que a eternidade os espera. Porque daqui dessa terra a gente não leva nada, até a aliança do menino sumiu. Porque custava. Nós somos seres finitos. Temos que estar preparados para a eternidade. O fato é que Deus nos chama. Nós ouvimos as instruções. Ele tem repetido esse chamado. E quando Deus fala muito sobre um assunto, devemos estar atentos para ouvir a voz dele. Nenhuma palavra deve ser ignorada. Se existem altares no seu arraial que precisam ser derrubados, derrube-os. Se você precisa colocar a sua casa em ordem, coloque. Cada um precisa ocupar o seu papel, conversem. Para que os seus filhos cresçam sabendo a ordem das coisas. Pai é pai, mãe é mãe. Cada um na sua postura, no que tem que ensinar, no que tem que passar para os seus filhos. A autoridade dentro de casa está na mão do pai. A mulher tem o governo do lar, mas a autoridade dentro do lar está na mão do homem. É a obrigação dele conduzir a família. Uma casa bagunçada, um quintal cheio de altares trazem consequências. Isso a gente pode assistir todos os dias, é só você ligar a televisão. Que histórias que repetidamente ouvimos e assistimos percam força, percam legalidade no meio do povo de Deus. Que Azael encontre não um povo assírio que o resista, mas encontre um povo santo, separado e que conhece o seu papel. E que conhece o território do inimigo porque já foi lá buscar mais um. E foi lá buscar mais um. E foi lá buscar mais um. Que essa seja a nossa realidade, que essa seja a nossa verdade, que você seja como aquele homem daquele filme. Não dá tempo de trazer mais um. Dá para trazer mais um. Dá para trazer mais um, que você derrube os altares e que você se lembre de buscar cada um dos que são seus e que você os ensine a ter reverência, a ter respeito, a ter sinceridade, a ter medo, temor de um Deus que é tão poderoso.
Um povo separado, que entende o que tem que fazer, que entende o poder que tem uma oração, que entende o poder que tem um jejum, que entende o poder que tem uma boca cheia da palavra de Deus. Eu até coloquei aqui, gente, uma boca cheia da palavra de Deus é como um antimíssil daqueles que estamos vendo de Israel, que faz os foguetes do inimigo cair no seu próprio território. Que você seja esse, como chama? Aquela Dome lá, Dome. Iron Dome. Que você seja um. Que todas as vezes que o inimigo lança míssil para o meio do teu arraial, você possa levantar lá os seus Iron Dome e combater ele com a mesma força, com a mesma intensidade. A gente não está aqui para brincadeira não, gente. O negócio está ficando louco. O negócio está ficando sério e a gente continua sentando nesses bancos como se nada tivesse acontecendo. O inimigo está vendo, ele conhece a história. Ele conhece tudo o que está escrito, ele conhece a Bíblia mais do que eu e mais do que você. Ele está entendendo tudo isso que está acontecendo. E a gente está como? Bebendo chuva, com medo, trancado dentro de casa, não oferecendo resistência alguma a Hazael. E o que aconteceu com Israel não oferecendo resistência a Hazael? Eles foram conquistando territórios, eles foram caindo para dentro da terra. Cada vez que você não oferece resistência, cada vez que você não ensina para os seus filhos o que é prioridade, cada vez que você não se posiciona dentro da sua casa no sentido de denunciar o pecado, Hazael vai ganhando território. Hazael vai conquistando mais um pedacinho da terra que o Senhor te deu, do arraial que o Senhor colocou debaixo dos teus cuidados. Eu fui na casa da Valéria depois que esse menino faleceu. Eu fui na casa da Valéria falar, pedir alguma coisa para ela, não sei, ela não estava, o Edson abriu o Vitor para mim. Na hora que ele abriu, eu já aproveitei e disparei o antimíssil. Eu falei, então, Edson, você vê como você tem motivo para agradecer a Deus, meu filho? Você tem motivo para agradecer a Deus todos os dias. A morte não entrou na sua casa, a droga não entrou na sua casa. Quem tem os filhos que nunca tiveram contato com isso, tem motivo para ir para a igreja ajoelhado, de casa até a igreja ajoelhado, agradecendo a Deus por não ter vivido esse mal. Ele falou assim, eu sei, eu falho de não estar na igreja. Eu falei, falha mesmo. Falha de ver os teus filhos sentados na igreja e você não está lá. Eu não ia aceitar isso. Eu falei, perde a oportunidade de ver o que eu vejo. Eu falei para ele. Eu vi os seus meninos se abraçando na hora da palavra, um encostando a cabeça no outro e se abraçando, e você não está vendo isso. Seus filhos, você tem motivo para morar dentro da igreja, agradecer a Deus todos os dias. Porque você não viveu uma experiência dessa, porque você não viveu um caso desse no meio dos teus. A gente precisa falar em tempo e falar em fora de tempo, falar a todo momento, denunciar o pecado, destruir os altares, colocar para baixo esses postes ídolos que se levantaram no nosso arraial. Talvez você pode pensar assim, eu estou tranquilo. Os meus ainda são pequenos, ainda não tem muita consciência. É você que pensa, esse menino de menos de 5 anos aceitou Jesus. A gente ensina com exemplo, amém? A gente ensina com postura. Eu escrevo todos os dias, o Dom quer um caderno, ele quer caneta, porque ele também quer escrever. Eu leio um livro todo dia, ele também quer um livro, porque ele também tem que ter um livro. O Jair ora com ele. É engraçado, o Jair ora com ele, né? Toda noite. E aí, quando ele vai dormir comigo, que o Jair fica lá para baixo, eu oro com ele. Aí eu começo a orar, eu oro muito, aí ele fica assim, nossa mãe, meu pai ora mais rápido. Porque eu quero orar um por um, e ele quer orar todo mundo junto. Então ele fala, abençoa minhas primas, o Jair já emenda a oração, abençoa todo mundo junto de uma vez só. Eu tio, as tias, as primas, todo mundo vai falar o nome de cada um. E aí ele falou assim, nossa mãe, sua oração demora demais. Mas que eles possam ver isso em nós, amém? Que eles cresçam sabendo que o Senhor é prioridade. Que eles cresçam sabendo que aqui, é o lugar onde é manifesta a glória de Deus. E isso eles não vão ter dentro de casa. A gente precisa aprender a reverenciar essa presença. A gente precisa aprender a ensinar os nossos a reverenciar essa presença. Porque mesmo se a gente fizer isso a vida inteira, muitas vezes se a gente partir,
as coisas ainda desandam. Imagina se a gente não ensinar eles isso.